Boa noite a todos, a todas. Meus irmãos, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus se faça sentir em nossos corações agora e sempre. Vamos fazer uma prece inicial para que entremos em sintonia com a espiritualidade maior, para que seja passado para nós a mensagem deles e não a mensagem desse corpo físico, desse espírito que está à frente de vocês, ok? Então vamos entrar em sintonia com a espiritualidade, acalmar nossas mentes, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, muito te agradecemos por tua presença nesse ambiente, pela presença dos mentores espirituais dessa casa de oração e de trabalho. Agradecemos por tudo que tens nos concedido, Senhor. Que todos aqueles aqui presentes possam receber a tua energia, a tua paz, a tua harmonia. Que seja passado para todos nós, não a nossa palavra, mas a tua, Senhor, que és a verdade, a vida. Que todos aqui recebam o que necessitam de tua inspiração. E nessa sintonia, Senhor, pedimos permissão para darmos por iniciada a reunião desta noite na paz, na harmonia e na fraternidade. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema que trazemos na noite de hoje, planejamento familiar à luz do Espiritismo. Como é visto pelo Criador o controle de natalidade? Será que é lícito? Todos nós sabemos que o reencarne é uma possibilidade a nós aberta de crescimento. Logicamente, que o uso dessa possibilidade, dessa oportunidade, depende de cada um de nós. Nós podemos bem utilizar ou mal utilizar. Só que a nós espíritas, cabe uma ressalva. Que nós temos consciência da dificuldade que é encontrar uma vaguinha nesse processo reencarnatório. Desde criança eu ouço falar que nós levamos cerca de, em média, 200 anos na fila, esperando a oportunidade. E nós fizemos esse cálculo aqui, pretendemos trazer para vocês, para que nós entendamos mais ou menos quantos estão na fila, quais as nossas oportunidades aqui do reencarne. Estamos trazendo um vídeo com uma experiência muito bonita de reencarne, de um ser especial que encontrou um anjo como pai, recebeu esse anjo como pai. E esse pai trouxe um aprendizado que extrapolou os limites do lar dele e transformou a visão de uma juíza e de um grupo da Caixa Econômica que se uniram em prol da causa desse pai. Vamos trazer também a visão do nosso Livro dos Espíritos, o que é que ele fala sobre controle de natalidade, não é? Obstáculos à reprodução. E vamos trazer também conclusões de Joana de Ângeles, tá? E vamos turmar as nossas próprias conclusões, ok? Então vamos em frente. Primeiramente, nós sabemos que no nosso processo reencarnatório, nós passamos por um planejamento que envolve toda uma equipe espiritual a nós ligada. Nós viemos com as pessoas que deveríamos vir ao nosso lado, seja em comunhão, seja em atrito, tanto pessoas da família, como amigos de trabalho, como pessoas que não nos são gratas, tá? Então, tudo isso, os grandes eventos de nossa vida foram planejados antes do nosso reencarne. E nós viemos com uma missão. Nós somos agentes ativos dessa missão. Cada um de nós. Então,
cabe uma reflexão. Se todos nós viemos com a missão, vamos nos colocar na situação daqueles que vão decidir se nós viremos nessa encarnação, se nós viríamos nessa encarnação ou não. Que aspectos decidiriam pelo nosso reencarne? Que aspectos nós julgaríamos? Vamos supor, Stênio está lá no julgamento. Ele recebe essa oportunidade ou eu vou dar essa oportunidade a outro? Existem vários fatores, infinitos fatores para essa decisão. Qual a missão a que seria confiado Stênio? Qual a possibilidade do cumprimento dessa missão por parte dele? A quantos ele iria envolver nessa missão? E aí, diante disso, sabendo desse planejamento, aí a gente vai refletir agora. Aquele momento em que nós fechamos as portas para os que viriam e nós fizemos o controle de natalidade. Será que é lícito ou ilícito? Vou responder logo. Sim, lícito e não. Tá? Sim e não. Depende da situação e é isso que nós vamos ver. Então, nesse planejamento reencarnatório, nós, a depender logicamente de nossa faixa vibratória, de nosso período de evolução, em que faixa nós estamos, nós participamos ativamente, não é? Assim, na mesinha mesmo, lá no divã espiritual. Ou, a depender de nossa evolução, podemos apenas tomar conhecimento ou vir de forma até impositiva, sem qualquer conhecimento, tá? Mas existe um planejamento para cada um de nós. Essa planificação é lógica e moral e visa o progresso espiritual do reencarnante, como de todos os que estarão envolvidos na sua missão, não só na dele. Para decidir pelo reencarne desse aqui, existe toda uma estrutura familiar, estrutura profissional, estrutura de amigos, né? Que são dependentes, que vão sofrer a influência desse ser reencarnante. Aí estarão previstos no planejamento reencarnatório o tipo e o número de espíritos reencarnantes, bem como as características de cada nascimento. Nós passamos por um período agora, 2014 e 2015, em que vimos muito microcéfalos nascendo. Vocês lembram, né? A microcefalia, consequência do Zika vírus, não é isso? Nós fazemos um trabalho, junto com o grupo Vida, que nós somos ativos, né? Somos um grupo ativo contra o aborto. Aborto, nós trabalhamos o aborto, o suicídio e a drogatização. Tá? Então fizemos um evento lá em Piedade. Um evento ecumênico, nós tínhamos pastor, nós tínhamos um padre e nós tínhamos o espírita. E foram as mães dos microcéfalos com os respectivos filhos. E eu percebi nelas um amor notável. Se destacava o amor que elas destinavam a essas crianças. E muitas dessas mães são mães muito novas. São verdadeiras adolescentes ainda. E tiveram os microcéfalos. E eu cheguei para uma delas e perguntei: ô minha filha, se você soubesse, antes do nascimento dele, que ele seria microcéfalo, que você teria toda essa dificuldade, ela é bem humilde, tá? Você teria toda essa dificuldade, você abortaria? Qual a resposta? Eu sabia. Aí e agora, o que é que eu pergunto, né? E aí, como foi a experiência? Essa experiência me tirou das ruas. Eu seria uma pessoa drogada hoje, se não tivesse a minha filha.
microcéfala. Então, assim, nós precisamos analisar cada situação, aprender a analisar cada situação que envolve a espiritualidade de uma forma ampla. Não dá para analisar simplesmente o fato. Muito mais importante que o fato de ter nascido um microcéfalo com uma mãe adolescente é o que essa mãe adolescente fez com esse fato. E o que essa criança transmitiu para essa mãe diante desse fato. Essa criança veio, pela percepção que nós tivemos, para tirar essa mãe das drogas. E veio de uma forma tão especial, porque o que eles transmitem é amor. Aquilo que Jesus veio nos trazer há 2000 anos atrás, e nós ainda temos tanta dificuldade de colocar isso na nossa Constituição, né? Bastaria isso. Aí estariam todas as leis, não é? O maior dos mandamentos. E aí, é uma planificação flexível, adaptado à realidade da vida no plano físico e de acordo com as provações programadas para o espírito. E depende muito, muito do nosso livre arbítrio. Nós temos sempre a possibilidade de seguir o caminho evolutivo ou não. Ou não. Em momento nenhum, o Criador vai chegar para nós e vai dizer: vem cá, o caminho é por aqui e você tem que sair dessa vida desregrada ou dessa vida torta e entre na reta da sua evolução. Ele não vai fazer isso. Se fosse assim, bastava cruzar os braços e esperar a evolução chegar. Depende de nós. Depende de nós. E a ninguém é colocado um peso maior do que as possibilidades de carregá-lo. Nós sabemos disso. Por mais pesado que seja, como estava o Décio falando agora há pouco, observando a dificuldade do outro, nós vamos perceber que a nossa dificuldade é fichinha. E às vezes a gente murmura, lamenta tanto, né? Lamenta tanto. E a gente, realmente, naquela tarde, eu saí de lá totalmente zonzo, porque eu digo, meu Deus do céu, quem é o evoluído nessa história? Porque você, uma filha transmitindo para a mãe, um direcionamento totalmente diferente à vida dela, e a mãe tendo uma filha especial, que todos nós entraríamos em desespero, um motivo para sair dessa vida desregrada que ela fatalmente iria encurtar, não é? O processo reencarnatório dela. Orientadores espirituais compreendem que uma série de interferências pode ocorrer, independentemente da vontade do reencarnante. Nós estamos sempre muito, mas muito bem acompanhados. Pode parecer que nós nascemos sozinhos, mas não. De forma alguma. Vocês pensam que nessa sala temos só nós encarnados? A presença da espiritualidade aqui, como em nossa vida, é muito maior do que nós imaginamos. Se nós somarmos os encarnados com os desencarnados e contarmos, dará cerca de 30 bilhões de espíritos, somando os encarnados com os desencarnados. Encarnados, em abril de 2019... ou seja, abril desse ano, éramos 7,7 bilhões. Quer dizer, temos 22,3 bilhões de espíritos desencarnados. Somos 7,7 e existem 2,3, aproximadamente, né? 2,3 do outro lado. Então, imagine que espaço não é esse, não é? Que cabe 3 vezes a quantidade de espíritos encarnados. Oi.
ligados ao planeta Terra. Ligados ao planeta Terra. Isso aqui é na nossa órbita, por enquanto. Porque nós, quando mudarmos, não é, de provas de expiação para a regeneração, estivermos com o pezinho mais dentro, cada dia que a gente entra mais, seres serão levados para planetas, né, orbes, que estejam mais sintonizados com sua frequência vibratória. E podemos tranquilamente ser nós. E podemos estar sintonizados por estarmos na faixa vibratória ou por termos missão a ser cumprida lá. Não é porque Jesus era sintonizado com provas de expiação que ele veio. Com certeza não, né? Ele veio em missão. Um Chico Xavier está no nosso ambiente, um Divaldo está no nosso ambiente, totalmente em dissintonia, né? Vibratória, com certeza, porque são seres que nós sabemos de uma evolução bem acima da média nossa. Não é verdade? Então, nada impede que nós também sejamos encaminhados para esses mundos novos de provas e expiação que surgirão, que já estão surgindo, não obrigatoriamente, né, nessa dimensão, e que iremos participar desses trabalhos que serão necessários lá. Então, a equipe, nossos mentores espirituais, existem verdadeira falange ao nosso redor, responsáveis, aprendendo com cada passo nosso e nós aprendendo com eles também. Por quê? O processo mediúnico é inerente ao corpo físico. E o maior deles, o mais recorrente, se chama intuição. Então, muito do que nós fazemos no nosso dia a dia é consequência da intuição dessas entidades que estão do nosso lado. Sabe aquele desenho animado que tinha o diabinho e o anjinho? É a intuição dos dois, tá? Só que tem horas que a gente fica inclinado mais para o anjinho e tem horas mais para o diabinho. Aí, quando está para o diabinho, a gente está na nossa e estacionamos. Quando a gente está para o anjinho, a gente dá um salto à frente. Simples assim. Vamos lá? Aí Joana nos diz o seguinte: Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Todos nós ganhamos essa oportunidade no planejamento que os nossos pais fizeram. Todos nós, nenhum aqui foi vítima de um aborto, com certeza. Impressionante, impressionante. Qualquer pesquisa que for feita, nenhuma mulher que provoque um aborto sofreu o aborto. Lógico, era uma sobrevivente. Aí precisamos analisar o fato aborto não como um planejamento, algo que faça parte de um planejamento familiar. Nós vamos falar bem rapidamente sobre o aborto, tá certo? Mas não trazendo como método aceito num planejamento familiar de forma alguma, ok? Então vamos conhecer esse senhor. Ele se chama seu Afonso e ele tem um filho especial. É uma história muito bonita. E eu queria que vocês percebessem o quanto ele representou para o tratamento de uma doença, que foi a doença que acometeu o filho dele, e o quanto ele é importante, ou ele foi importante, para o tratamento dessa doença. E quantas pessoas se envolveram no processo dele. Ele é um engenheiro mecânico. E ele decidiu simplesmente abandonar ou deixar à margem da vida dele o profissional para se dedicar ao filho. Por que nós estamos trazendo essa história? Porque na maioria dos planejamentos, praticamente em todos os planejamentos, nós pensamos muito no seguinte:
Que condições eu vou ter de criar os meus filhos? Será que eu terei condições financeiras? Isso é legítimo? É. Isso é justo? É. E nós vamos ver isso, ok? Mas eu tenho que mostrar aqui os dois lados. Também as faltas de oportunidades que nós temos quando fazemos esse planejamento. O planejamento é correto? É. Mas toda e qualquer atitude nossa tem consequências. Boas ou más consequências. Cabe a gente interpretar de tal ou qual forma. Vamos à história? O café da manhã é a principal refeição do dia de Vitor. Aos 21 anos, ele conta com boas doses de frutas, complemento nutricional e carinho para manter a qualidade de vida. Ele recebe umas 800 calorias nesse shake, então como ele não tem atividade é suficiente. Foi isso que deixou ele bonitão assim. A família paranaense luta contra a gangliosidose GM1. A doença rara, degenerativa e sem cura é provocada pela falta de uma enzima fundamental para a reposição das células cerebrais. A gangliosidose tem duas frentes de ataque no organismo. Uma que é o processo digestivo, que por ele não produzir a enzima, ele não faz a digestão do leite. Essa mesma enzima que faz a digestão do leite, ela é, por exemplo, o fermentinho da reação que produz os neurônios. E sem essa enzima ele não consegue reproduzir. E como a doença é degenerativa, além de não produzir, perde o que tem. A doença do menino só foi descoberta aos 9 anos, depois de passar por várias avaliações. O diagnóstico médico veio como uma sentença de morte. Ele falou, tá confirmado, em 6 meses vai falecer assim. Aí eu desisti da minha vida. Inconformado, o engenheiro mecânico abriu mão do trabalho, da profissão, para tentar salvar o filho. Foi um momento da gente decidir, ou vejo ele morrer de uma forma bastante trágica, cada dia um pouquinho, ou vou lutar pela vida dele, né? Uma questão de decisão, e eu decidi por lutar pela vida dele. Me enfiei na biblioteca da Faculdade de Medicina, de dia e de noite na internet. Passei 8 meses e nada. Já tinha passado por tudo que podia pensar de estudo de medicina. Comecei com genética e fui até fisiologia clínica. Aí eu comecei a chorar no meio das prateleiras e clamar a Deus. E aí uma voz falou dentro de mim, pega esse livro. O tempo dedicado à pesquisa levou seu Adolfo a encontrar uma alternativa. Ele descobriu que era possível controlar o problema através da recolocação da enzima que faltava no organismo. Desacreditado pelos médicos, o pai começou então uma outra batalha: a busca pela substância em laboratórios do mundo todo. Para conseguir a matéria-prima foi uma complicação, porque precisava e não sabia onde encontrar. Passei fax, escrevi, passei e-mail. Só um me respondeu que talvez o Japão pudesse ter a enzima do jeito que eu queria. Deus falou comigo que em 10 dias eu ia receber a enzima. Passou uma semana, apareceu a enzima aqui em Araucária. Aí fui conversar com a pessoa que estava me fornecendo a enzima. Ele falou, olha, mandaram lá da matriz da Europa, não sabendo o que é e para que veio e para que serve. Há 9 anos, Vitor toma as enzimas descobertas por seu Adolfo. São comprimidos relativamente baratos, feitos em farmácias de manipulação. Além das propriedades, cada um contém o esforço e a esperança de um pai obstinado. Ela? De lá para cá se degenerou muito pouca coisa. Por exemplo, ela não freia 100%, mas ela tem mostrado deficiência porque a degeneração tem sido muito pequena. A medicação que eu desenvolvi foi através do processo homeopático. Homeopatia é domínio público, então não tem reserva de mercado. Isso foi providencial porque está aí à disposição da população.
Qualquer pessoa que tenha alergia, rejeição ao leite pode se beneficiar dessa medicação. E os casos da gangliosidose também a gente acredita que em outros casos a gente pode chegar no mesmo resultado que chegou ao Vitor. Hoje, Vitor é o único no mundo a superar os 11 anos de vida com a doença. Só que a dedicação exclusiva ao filho fez a vida de seu Adolfo parar. Sem emprego e com gastos altos para manter o tratamento, ele arriscou até a casa própria da família. Não sobra para mais nada, né? Então não sobrou para pagar a prestação da casa. E a casa foi para leilão. Para não perder a casa, seu Adolfo resolveu entrar com uma ação na Justiça Federal. Nas 3 audiências de conciliação, ele teve a oportunidade de contar a história do Vitor e por que deixou de pagar as prestações. O final do processo foi surpreendente. Quando tudo se encaminhava para a desocupação do imóvel, a Justiça encontrou uma saída inédita. Nesse caso, expedir um mandado de desocupação, sabendo de toda essa história dele, seria muito penoso, muito difícil. Então, surgiu essa ideia de utilizar os valores das prestações pecuniárias, né, da vara criminal, para quitar o financiamento. Prestações pecuniárias são as penas pagas em dinheiro por condenados da Justiça Federal. A jovem juíza de 38 anos já tinha atuado na área criminal e sabia bem como funcionava a destinação destes valores. Normalmente, a verba é usada para beneficiar entidades assistenciais com projetos cadastrados. Depois de muito estudar, ela encontrou um caminho diferente para o caso de seu Adolfo. Eu pedi à juíza criminal que entendesse o meu pedido como um projeto, apesar dele se destinar a uma pessoa física. Essa questão formal, né, foi relevada, né, porque se entendeu que realmente o caso merecia o recebimento dos valores, né. De um fato negativo, né, para a sociedade, que é o crime, se consegue recolher valores e esses valores eles revertem em benefício da sociedade. O nosso trabalho não é em vão. Ele tem uma razão de ser. Então foi muito gratificante. Sentimento compartilhado por todos. A história comoveu quem participou da conciliação do processo. De 25 anos de caixa que eu tenho, entendeu? Então foi a melhor experiência que eu tive até hoje, né? Tereza, a conciliadora da Caixa que atuou na ação para reaver o valor de 120 prestações devidas, conta que a instituição foi ao limite na negociação. De R$100 mil chegou a 50. Nesse caso, a retirada total dos juros moratórios, remuneratórios, foi uma excepcionalidade com relação à situação do seu Adolfo. Eu, como conciliadora, estava vendo uma situação assim, a juíza querendo fazer de tudo para ajudá-lo, né? O nosso advogado que nos acompanhava abrindo mão de honorários. Então, assim, nós tínhamos que realmente chegar ao máximo, ao limite máximo daquele tipo de contrato, né? Para um homem de fé como seu Adolfo, a mobilização de todos para resolver o problema tem outro tipo de explicação. A Tereza veio transferida de Brasília para Curitiba sem saber o porquê. A doutora Anne começou a julgar causas e começou a ver que existia um outro lado além da justiça pura e simples, mas existia o lado humano das pessoas que tinha que ser considerado e tratado, né? Então Deus veio trabalhando cada uma das pessoas até que chegasse o momento de sair a decisão. Então lá no momento é que ele ficou sabendo que a Lília ia sair com o imóvel quitado, então foi uma emoção grande para ele também, né? E ele disse então que achava incrível que cada um de nós que nem nos conhecíamos até pouco tempo atrás, de repente estava cada um ali no seu pedaço com o seu poder específico, né? Até onde cada um podia ir para juntar esforços para ajudá-lo. Então isso foi bastante forte, assim. E ele disse, olha, eu só posso classificar isso aqui como uma manifestação de Deus. Uma história de vida que transpôs as páginas do processo e deixou lições. E também caminhos jurídicos a serem trilhados por outras pessoas que têm problemas parecidos. O juiz se deparando com um caso, né, excepcional, em que ele veja que realmente, né, o mutuário não tem outra solução, né, e diante de um problema social, né,
desse nível, eu acredito que ele possa tomar o mesmo caminho, né? Não foi porque ele tem um filho doente, não é uma questão de pena, não é isso, entendeu? Ele nos ensinou que realmente como se posicionar diante de um problema, como enfrentar com coragem aquilo ali. Hoje, seu Adolfo tem uma oficina mecânica em casa. A mulher se divide entre o carinho ao filho e o trabalho fora, que complementa a renda da família. Todos os dias, o pai leva Vitor à escola, onde recebe atendimento multidisciplinar. O desenvolvimento do Vitor está cada dia melhor, sabe? Tem as dificuldades dele, mas cada dia melhor. É um bom aluno, assim. Um bom aluno. Vamos dar um passinho? Venha comigo. Para ele não perder as funções principais, né? A parte motora é essencial, né? Então essa tem que ser estimulada, principalmente. Mais um passinho, vamos lá, estamos chegando. Joia, joia. Na rotina deste verdadeiro pai-herói, não se nota um sinal de cansaço, de desânimo ou de desesperança. Do sorriso e do aperto de mão de Vitor e Adolfo, vem a força e a cumplicidade que só o amor entre pai e filho pode explicar. Ele ama viver, né? Esse aqui é um grande guerreiro, né? Ele sempre lutou muito, muito. Tanto rico quanto pobre tem problema de finança. Tanto rico quanto pobre tem problema de doença, né? Os problemas só mudam de endereço, mas são os mesmos para todo mundo. Então o que muda? A decisão. É a atitude diante de um problema é que muda, que faz mudar o Vitor. Se a nossa atitude é de uma boa decisão, o nosso mundo vai ser melhor. O Décio, na palestra anterior, ele estava falando que o problema pode estar na BMW que está passando na frente da gente. O motorista pode estar em depressão. E em muitas situações nós encontramos a felicidade no rosto dos mais humildes. Ele falou isso. Quem teve a oportunidade de assistir a palestra do Décio, antes da nossa aqui, se lembra que ele falou isso. E o que nós vemos no rosto do seu Adolfo é sorriso de felicidade. Eu não vi em nenhum momento nesse vídeo ele triste. E muito menos o Vitor. E o que é que nós podemos falar do processo do passado deles dois? Que relação foi essa que trouxe esses dois seres unidos nessa encarnação? E que oportunidade seria perdida se por acaso esse nascimento não tivesse acontecido? Esse nascimento modificou a vida de seu Adolfo, modificou a decisão de doutora Anne, a juíza, modificou as decisões de doutora Teresa, a conciliadora da Caixa. Os advogados abriram mão dos honorários, não é? E quantos foram influenciados? Ele descobriu a enzima para a doença que hoje várias crianças se beneficiam com essa enzima. Então, essa é a missão. Nós não viemos aqui para angariar fundos monetários. Nada disso nós vamos levar. Mas tudo isso que seu Adolfo conquistou junto com o Vitor, ele vai levar. E para a eternidade. Ele não vai levar simplesmente para o mundo espiritual. Ele vai reencarnar com todo esse aprendizado. Vai desencarnar com muito mais na próxima e assim vai. O que ele vai levar de material? Zero. Aí vejam bem, como é que está acontecendo agora o planejamento familiar? O que é que está... quais as consequências dele para nós hoje? Em 1950 a 55, cada mulher tinha cerca de 6,2 filhos. Lá em 50, Vilarim, né? Vilarim falou de uma família que teve, a sua? 14, né? 14 irmãos, né? 14 filhos. Bem acima da média. Mas a média, em 50, eram 6,2.
Em 2020 a 25, espera-se que seja 1,7. Em virtude de toda essa conjuntura econômica que nós temos, as relações se modificando, os jovens tendo filhos mais tarde, né? Já não são mais jovens. Isso está mudando a nossa cara. Nós tínhamos uma família assim, ó, cerca de 6, e passamos já menos de 2. Colocamos 2 aqui para arredondar. Ok? Então, nossas possibilidades eram essa, passou para menos disso aqui. Então, segundo o IBGE, as estimativas da taxa bruta de natalidade e mortalidade no Brasil de 2010 a 2060, nós estamos caindo na taxa bruta de mortalidade, ó. Estávamos em 2010, 16 nascidos para 6 desencarnados. Essa vermelhinha aqui é o desencarnado e o azul são os nascimentos. Então, lá para 2042, mais ou menos, nós temos uma expectativa da taxa de mortalidade ser igual à taxa de natalidade. E a partir daí, nós termos mais mortalidades que natalidade. Ou seja, reduzindo cada vez mais as possibilidades de nascimento. Ou seja, os planejamentos familiares vão estar muito mais focados no controle da natalidade. E por que no Brasil cresce tanto? Porque nasce mais do que desencarna ainda. Então, em 2001 nós tínhamos 172,3 milhões de habitantes. Em 2017, 207,6. Não é? Por quê? Porque a taxa de nascimento é maior ainda do que a de desencarne. Aí Joana nos diz o seguinte: ela justifica a planificação familiar, ela não é contra. Joana nós sabemos, né? A mentora espiritual de Divaldo. Através do uso dos anticonceptivos, argumentos de caráter sociológico, ecológico, econômico e demográfico. Se nós abríssemos cada família 14 filhos, como a do Vilarim, imagine como não seria a nossa população hoje. Maravilha! Os pais dele trouxeram todas as possibilidades de resgate com eles. E deve ter sido maravilhoso. Quando se reuniam os 14, ou reuniam os 14, não sei tudo. Tome. Devia ser uma farra maravilhosa. Então, assim, imagine nossa população agora. A minha teve 3. Imagine se tivesse 14 também. Quantos nós seríamos no nosso planeta, né? Não teríamos tantos recursos para cobrir, né? Para suprir todo esse pessoal. A irmã está perguntando aqui, o que é que significa para a espiritualidade esse controle de natalidade, já que tem tantos querendo reencarnar e nós aqui fazendo controle de natalidade. Para tudo existe um planejamento. Nós estávamos falando há negócio de 3 semanas sobre a relação da espiritualidade com os animais. E falávamos no tratamento que deveríamos ter nos animais como irmãos espirituais nossos. E um rapaz chegou e perguntou, sim, você está falando que nós devemos cuidar dos animais, tratá-los, tudo mais, dar uma vida digna para eles. Como é que vai ficar a população desses animais daqui a um tempo? Se todo mundo começar a trazer animal para casa, eu digo, tudo está planejado. Porque nós falamos também do animal que mata para sobreviver, para se alimentar, e tem animais que matam por esporte, ou seja, o homem, né? Hominal. Mata por esporte e tal. Ele disse, mesmo matando por esporte, nós temos essa quantidade toda de animais. O que seria da nossa sociedade se tivéssemos a rua cheia de animais? Existe um planejamento para isso. Nada no nosso meio acontece sem acontecer aquilo que falamos lá no início. Então, eles sabem de todo esse processo que estamos passando e sabem disso aqui, ó. Disso aqui.
a nossa população já está bem numerosa. E resulta em quê? Nisso aqui. Há 2 semanas eu passei ali na Rosa e Silva, tinha um senhor, é sério, tá? Isso é a pura verdade. Ele pegou aquele saco de lixo, ele estava com o saco de lixo em plena Rosa e Silva, aberto, catando comida, e ele pegava do saco e já ia para a boca. Horrível, né? Eu estava com os biscoitos no carro, era o que eu tinha de alimento para dar para ele. Parei e dei, assim, passando o carro, entreguei ele, os olhos brilhavam. Dizia, pelo menos hoje eu vou comer alguma coisa decente. Então, assim, aí aquilo que eu já falei, né? Hoje existe cerca de 30 bilhões de espíritos na Terra, a fonte é lá do Instituto Chico Xavier, e em abril estimou-se que a população do planeta chegou a 7,7 bilhões de habitantes. Isso nós obtivemos do Wikipédia. Aí ela perguntou aqui, existem espíritos que precisam de reencarnação emergente. Todos esses que precisam encontram um destino. Se há necessidade, tudo na espiritualidade ocorre de acordo com uma necessidade. Lógico, vai haver o livre-arbítrio da família, do pai e mãe, né, do casal, aceitá-lo ou não, mas em não aceitando é encontrado outro pai e outra mãe para ele, com certeza. E, inclusive, existe essa pergunta no Livro dos Espíritos. Aquele espírito que é rejeitado pelo pai e a mãe, o que é que acontece? Ele encarna em outra família. Ok? No mundo, vejam bem, agora nós vamos para o cálculo. No mundo, segundo a ONU, nós temos 211 mil nascimentos diários. Parece muito, né? 211 mil bebês nós temos todos os dias, novos, tá? Nascimentos, 211 mil. Ou seja, multiplicando isso por 365, nós temos 77 milhões de nascimentos ao ano. Isso tudo arredondando, né? Isso é estatística, tá? Ou seja, pegando os 30 milhões menos 8, vou arredondar isso aqui para 8, dá 22 milhões. Dividindo esses 22 bilhões por 77 milhões de nascimentos por ano, nós teremos que esperar os desencarnados 286 anos, se todos nascessem no mesmo momento, entendeu? Se todos tivessem que esperar o mesmo prazo, seria 286 anos. Tem aqueles que estão precisando retornar até um dia depois, no mesmo dia, até no mesmo momento. Depende, logicamente, da necessidade, não é? E da ação da espiritualidade. Não é? Então, estamos dando uma média. Ou seja, se gente furar a fila, vai ter gente que vai passar mais de 286 anos. Ok? Isso seria se todos nascessem, esperassem exatamente o mesmo tempo. Aí, para ver como é difícil. Então, precisamos aproveitar ao máximo essa nossa, para que nós levemos o máximo de conhecimento também para o outro lado. Sem estresse, o que nós menos precisamos é nos deprimirmos por achar que não estamos levando o suficiente. Ok? Não nos deprimamos por isso, pelo amor de Deus. Por quê? Se um espírito não pode reencarnar como filho de um casal, poderá retornar como neto, sobrinho, filho adotivo, e sob outra forma que a providência divina determinar. E não tem coisa mais gostosa do que neto. Não tem. Eu estou descobrindo essa há 2 meses e meio. É muito gostoso. Então, assim, olha, aqui não tem 14 não, mas tem 4 aqui, ó, soltos na buraqueira, tá? E tem coisa mais gostosa do que isso? Não tem. Isso é vida, isso é relacionamento, isso é amor. Isso é o que de melhor nós podemos plantar, né? Então, a nossa Joana nos diz o seguinte: a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. E para a aprendizagem, nós precisamos de um ambiente saudável. Não é verdade? Se eu encho minha casa de menino e não tenho condições de dar atenção de pai,
de dar exemplo, né? Não tenho tempo para me dedicar ao meu trabalho, que ambiente saudável também eles vão ter? Não é verdade? A família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual adrede estabelecido antes do processo reencarnatório. Então, todos nós viemos com uma missão. Todos os grandes eventos de nossa vida estão planejados. Agora, observe o seguinte: todos esses eventos já acontecerão, né? Eu posso perder uma perna, posso sofrer um acidente. São fatos materiais acontecidos na minha vida, que pouco ou nada vão importar. O que vai importar é o que eu vou fazer com isso. O fato acontecido, olha, eu vou desencarnar. Eu vou, todos nós vamos. E vai haver um momento em que a doença vai chegar e vai dizer: tome aqui seu passaporte de retorno. Agora, o que é que eu vou fazer com esse passaporte? Eu vou rasgar? Vou me revoltar? Ou vou me conscientizar e vou continuar na minha vidinha, tentando cada dia um passo na frente do outro, sabe? Passo de tartaruga. Tartaruga aleijada. Já viram como ela anda rapidinho? É isso aí. Rumo à evolução. Não dá para dar salto quântico. Nós não temos ainda não estamos nesse pique, né? De dar saltos na evolução. Então, vamos no pique de cada um, mas sempre fazendo a nossa parte. O mais importante é que os planos definidos no planejamento reencarnatório sejam atendidos. Olha, a figura do pai com o filho, o médico com o paciente. É nós fazermos a nossa parte diante daquele que aparecer à nossa frente. Seja hominal, seja animal, seja vegetal, seja o que for. Qual é a minha parcela de contribuição para este fato? O que importa é o aqui e agora. Já leram Eckhart Tolle, O Poder do Agora? Quem não leu, eu aconselho. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. É um livro maravilhoso de autoajuda, tá? Aborto provocado constitui crime... pergunta 358 do Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Mas o que nós menos precisamos é sofrer pelo passado. Se nós já cometemos, deixa lá atrás. Eu, com certeza, esse aqui, em encarnações passadas, deve ter cometido muita coisa pesada. Muita coisa pesada. Todos nós devemos ter cometido. E o Criador nos fez o quê? Esquecer. Comece zerado, esqueça o passado. Não cometa daqui para frente. Ninguém pode retornar e fazer um novo começo, já dizia Chico. Mas todos, qualquer um, pode começar agora e desenhar um novo fim. Isso é o que importa. É o que nós faremos daqui para frente. Aí, em 14 de 6 de 2018, há um ano atrás, a Argentina descriminalizou o aborto feito até a 13ª semana de gestação. Aí eu trago para vocês aqui uma maquete de um feto de 13 semanas. Totalmente formado. Está aqui a foto dele. Eu comparei com a chave. Eu botei uma chave do lado e tirei uma foto. Essa foto é minha, tá? Vocês vejam que um feto de 13 semanas, ele só vai agora engordar e crescer. E lá não é mais crime. Aqui ainda é, graças a Deus, tá? Lá não é mais crime o aborto de uma criança, de um feto de 13 semanas, ok? Vamos lá.
Estamos diante de um problema que deve ser estudado à luz do Evangelho e não por meios dos cálculos frios da materialidade. Não dá mais para nós decidirmos nossa vida. A própria ciência está mostrando isso. Hospitais hoje, antes de começar os procedimentos, várias equipes estão fazendo orações e percebendo que essas orações os ajudam nos procedimentos. Nós vemos isso no WhatsApp, no Facebook, né? No Instagram, né? Porque isso não sai na grande mídia. Nós temos que buscar a nossa mídia, né? Então, hoje nós já sabemos que precisamos olhar os nossos atos, avaliar os nossos atos e os fatos que acontecem à nossa frente mais à luz do Evangelho do que da simples materialidade. Eu tenho direito sobre o meu corpo, então eu posso abortar a qualquer momento. Como nos Estados Unidos estavam pretendendo abortar a criança até um dia antes de nascido. Absurdo, né? Já houve esse pensamento lá, esse movimento em prol disso. Um dia antes de nascido. Então, assim, graças a Deus, isso está se revertendo. O homem deve programar a família, que ele convém ter número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximirá aos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Por quê? Quando nós trazemos a família, nós trazemos, não sabemos aquele que está, de olho na gente, sabe? É isso aqui, vai ter lá na fila dos reencarnantes, que poderiam ser filhos. Esse aqui já está com 3, e ainda sem falar, né? No Scooby aqui, né? E no gatinho aqui também, tá? Aí, para ele chegar a esse aqui, ele precisava ter mais 4, o 5º era ele, que está de olho nele. Esse aqui seria o Vitor da vida dele, que traria realmente o crescimento, que talvez fosse o resgate dessa família. E eles, decidindo parar no 3º, tudo bem, é um direito que lhe assiste, um direito justo, correto, e se nós não praticarmos, vai acontecer aquilo que nós falamos antes, né? A população vai inchar, e nós não teremos mais nem recursos naturais, né? A natureza não será capaz de nos suprir. Mas temos que pensar nisso também, temos que mostrar os dois lados. Esse aqui vai continuar de olho do outro lado, esperando a oportunidade de vir. E esses dois sem condições de exercer a paternidade e a maternidade sobre esses. Lá o Vitor, a matéria só fala pai herói. E esquece da mãe heroína. Impressionante, é uma coisa que eu observei também. E o quanto a mãe é heroína, se brincar muito mais, né? Muito mais do que ele. Mas tudo bem. Foi o foco da... Então, no Livro dos Espíritos, pergunta 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Aí vejam a resposta. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Nós podemos interpretar essa resposta de várias maneiras, como tudo que vem da espiritualidade. Como as respostas do próprio Mestre Maior, nosso Jesus Cristo. O que embaraça a natureza? Se nós pensarmos nessa família aqui, um pai alcoólatra, a mãe já grávida, já com 3 filhos, e a família totalmente em desequilíbrio. E esse filho aqui que lar vai recebê-lo? Será que não embaraça a natureza essa manutenção dessa situação? Também. Por quê? A natureza pede o quê? Um relacionamento pai-filho, condições de vida digna, que é muito mais difícil esses aqui, né, conseguirem uma vida digna diante de uma situação dessa, inclusive tendo como exemplo isso aqui, né? E aí? Não parece natural manter essas gestações, não é?
e não fazer um controle de natalidade nessa família? Algumas leis estão envolvidas nesse processo. Lei do progresso. Quando nós trazemos alguém, um filho, ele vai passar por um processo evolutivo. É uma oportunidade de crescimento. Nós saímos lá de trás, e chegamos aqui. No decorrer da evolução da nossa sociedade. Causas e efeitos. Eu sei lá o que eu fui no passado, encarnações passadas. Aquele que estava lá olhando, podia ter sido alguém que eu levei para o outro lado de forma truculenta na encarnação passada. Ou ele pode ter me levado. E eu teria a oportunidade de trazê-lo agora e resgatar esse compromisso assumido no passado. E também livre-arbítrio e várias as leis naturais, todas se empregam no planejamento familiar. Trazemos apenas algumas. Oi. Quando eu encarnei, houve uma programação da qual eu participei. Sim. Essa programação estava para os filhos. Com certeza. E cadê a fila, então, se veio programado para eu ter 2? Ela perguntou, cadê a fila se foi programado para eu ter 2? Veja, a fila, existe uma fila, tá? As pessoas que vão se relacionar com a senhora no processo seu reencarnatório aqui, estão planejados até no seu nascimento, lá atrás. Os 2 filhos estavam programados como outros estariam programados. Tipo assim, por exemplo, minha mãe, ela engravidou por 5 vezes, sendo uma gêmeo. Então seriam 6 filhos. 3 não vingaram, os gêmeos não vingaram e um dos filhos não vingaram. Estavam planejados 6. Só reencarnaram 3. Existe uma programação como se fosse uma fila de seres que iriam reencarnar com a senhora. Mas o seu livre-arbítrio e as condições que nós falamos lá, sabe, os mentores que estavam trabalhando, impediram que os 3 outros nascessem, seríamos 6. Então, não quer dizer que, se a senhora cruzar os braços e dissesse, não, nada depende de mim, viriam 2. Não é assim. Depende também da sua decisão. E também a gente sabe de casos de mulheres que tomam anticoncepcional, por exemplo, e engravidam. Mulheres que tomam... mulheres que tomam anticoncepcional engravidam e mulheres que ligam trompa engravidam. Estava planejado e era aquele planejamento que era urgente. Aí mesmo com a ligadura de trompa, mesmo com a vasectomia, houve o nascimento. Por quê? Porque era extremamente necessário e foi feito. E mesmo sem o ato sexual, foi necessário que nascesse Jesus. Né? Sem o ato sexual. Então vamos lá. Sabemos que essas são situações específicas, solicitando uma análise mais apurada, envolvendo a opinião dos cônjuges, dos profissionais da medicina e da psicologia. Então não existe uma... aceito ou não é aceito. Não. Todo e qualquer ato que nós tomemos em nossa vida, repetimos, nós vamos ter consequências, efeitos das causas que nós damos. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfazer a sensualidade. Isto prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material. Muitas pessoas, para não deformar, entre aspas, um corpo, porque a coisa mais linda é uma mulher grávida, né? Vamos combinar. A coisa mais linda é uma mulher grávida, barrigudinha mesmo. A coisa mais linda do mundo. A pele muda, tudo muda. Mas, a vaidade às vezes é colocada à frente, ou seja, a materialidade à frente do planejamento. Então, pode, pois, regular a produção de acordo com as necessidades. Não deve opor-se sem necessidade. Dessa forma, o controle da natalidade passa a ser legítimo quando há justificativas de ordem superior que impeçam ou dificultem o nascimento dos espíritos. Existem, inclusive, situações em que o aborto é necessário, quando põe em risco a vida da mãe.
Nessa situação, a espiritualidade aconselha a fazer. Se há risco iminente, né, comprovado, para a vida da mãe, é preferível tirar a vida do feto que tirar a da mãe, mesmo porque ele terá outra oportunidade de vir, ok? Só nesse caso, que a espiritualidade admite. Criar obstáculos à reprodução em atendimento aos anseios da sensualidade e da luxúria prova a predominância do corpo sobre a alma e o domínio da materialidade. Então, como queríamos demonstrar? Ok? O controle da natalidade é algo que nem a espiritualidade, muito menos o espiritismo, condena ou absolve, não é uma questão de julgamento. É uma questão de decisão do casal, e nós só apenas mostramos que toda e qualquer decisão tomada recorre em consequências, não é? Se eu deixar 14 filhos, vou ter dificuldade de criar. Se eu impedir, pode ter alguém também que viria e eu não trouxe a oportunidade. É uma questão agora de decisão. Uhum. Aham. Aham. É. Aham. Aí ela tinha vontade de ter 5 filhos, mas por problemas de gravidez, a médica aconselhou a ficar no terceiro. Então ela tem 3 filhos. Aí ela pergunta, e aí, como é que fica isso? Oi? Na próxima. Poderão vir como netos, podem ter vindo como sobrinhos, mas estarão sempre perto. Com certeza. Poderia ser 5 e a programação ser 3. Não dá para a gente dizer, isso é por isso. Na espiritualidade é muito complicado. É um contexto enorme que nem eles têm condições de dizer, é por isso ou é por aquilo. Ok? Chegamos ao final do nosso tempo. Eu passaria aqui a noite conversando com vocês. É uma felicidade enorme estar aqui nessa casa de oração e trabalho.